Bom dia, meninas. Já tô ao vivo aí, já estou. Bom dia, meninas. Acharam que não ia ter live hoje? Meu marido até me ligou. Ai, amor, cadê a live? Mas hoje a gente colocou a nossa live um pouquinho mais tarde por causa da Tati Joslin. Ela não conseguiria estar aqui às 8. E como eu queria muito que ela trouxesse esses ensinamentos para nós, a gente mudou o nosso horário. E eu já vou chamar ela. Deixa só a gente ouvir aqui um pouquinho a nossa música, né, meninas? Profetizar sobre a nossa casa e fazer uma oração também por esse momento. Olha só, essa é a música que eu contei para vocês, que eu cantei por muito tempo, que eu queria que a minha casa fosse um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Ó, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Você pode pedir isso para o Senhor, Ele é a harmonia que o seu lar precisa. Minha casa todo dia. Deixa eu já chamar aqui a Tati. Vontade pra ficar, nunca mais partir. Amém, Jesus. Casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. A casa que recebe ao Senhor nunca mais consegue viver sem Ele, meninas. Busque a glória do Senhor para sua casa, busque a presença do Senhor para sua casa, para que o coração dos seus seja impactado pelo Senhor. Deixa eu chamar a Tati aqui de novo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. Reconhecida. O nome desse louvor é Casa de Bênçãos da Eixla. Amém, Jesus. Eita, Tati não está conseguindo participar? Deixa eu ver aqui. Oi, Edneia, Daniele, Júlia, Juliana. Deixa eu tentar aqui de novo. E vida, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Enquanto a Tati entra, meninas. Oi, Dayana, tá boa? Dayana foi a primeira da nossa live aqui de Mães que Rugem. Para quem não sabe ainda, nós estamos numa sequência de lives. Já era para ter acabado, mas eu estendi mais um pouco, que é a sequência de lives Mães que Rugem. O Senhor colocou esse tema no meu coração, porque... Ah, Tati, já vou te chamar de novo. Por quê? Porque tem muitas mulheres que estão vivendo amedrontadas pela situação que o nosso mundo está, né? A gente ouve tantas notícias ruins, a gente ouve tantas coisas pesadas e quando a gente menos percebe, nós estamos vivendo amedrontadas com o que está acontecendo lá fora. Mas nós precisamos saber que existe um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós e Ele cuida também dos nossos filhos. Então não há motivos para temer se nós estivermos fazendo a nossa parte, se nós estivermos trazendo a presença de Jesus para nossa casa. Não há o que temer. Oi, Tati. Olá, tudo bem? Tô Menina, boa, deixa eu pôr um filtro aqui, porque eu tô com esse nariz inchado, cheio de curativo. Minha amiga, você é linda de qualquer jeito. Não precisa preocupar. Não tô conseguindo pôr, vai seguir mesmo. Eu ri demais esses dias. A minha irmã estava procurando umas fotos para fazer para o perfil dela, né? Daí eu mostrei o seu, ela falou assim, eu queria ficar bonita assim. Eu falei, daí você vai ter que nascer de novo, porque ela deve ter uns 30.
no máximo 30 anos. Eu acho que ela tem uns 20 e poucos. Não, tem 32. 32? Pois é, minha amiga, mas nós aqui já estamos beirando a casa dos 50. Daí nós estamos bem diferentes. Olha, mas que desculpa o benção. atraso, tá? Além de ter que trocar todos os curativos, enfim, aqui, né? Que eu tô nessa fase agora. Mas o Noah acordou bem na hora aqui que eu tava me organizando, mas agora está tudo certo, tudo sob controle. Amém, minha amiga, que bênção. Minha amiga, vamos só orar antes da gente começar, né? Colocar esse momento aqui na presença do Senhor, agradecendo Ele, né, por essa oportunidade. Amém. Vamos lá, meninas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos rendemos agora aos Teus pés, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, a Tua vitória sobre a nossa vida, Senhor, a vitória que veio pelo sangue derramado na cruz, Jesus. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que essa live aqui seja uma bênção para a vida dessas mulheres que estão nos assistindo. Amém. Senhor, vai trazendo aquelas, Senhor, que às vezes estão vivendo no engano de uma educação onde não coloca a Bíblia como centro de todas as coisas, não coloca o Senhor como centro de todas as coisas. Amém. Pai, nós queremos Te pedir que nessa manhã o Senhor derrube escamas dos nossos olhos, que o Senhor venha penetrar no nosso coração, Jesus, nos mostrando aquilo que o Senhor não está satisfeito, Senhor, aquilo que o Senhor precisa corrigir em nós, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, Te amar cada vez mais, para Te obedecer cada vez mais, para andar nos Teus caminhos, para glorificar o Teu nome, para que as pessoas vejam o Senhor em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Tati agora na Tua presença, Deus. Esse trabalho tão lindo que ela tem feito, Senhor. Quantas vidas, Senhor, quantas vidas ela tem impactado para o Senhor, ó Deus. Pai, nós queremos Te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor venha aqui para esse momento. O Senhor é o nosso principal convidado. O Senhor tem espaço aqui. O Teu Espírito Santo tem espaço aqui para se mover da forma como o Senhor quiser. Pai, nós Te pedimos que o Senhor abençoe esse trabalho, Jesus, e que o Senhor traga aquelas que precisam ouvir essa palavra nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, minha amiga. Deixa eu só falar para as meninas aqui o tema da nossa live. Essa live aqui, gente, é para falar da educação bíblia compatível, né? Que é o nome do livro da Tati. Está com o livro aí, Tati? Tô com o livro. Tá aqui, ó. Olha aí, Agora olha tá aí que tudo bonitinho. Coisa mais linda. Criação bíblia compatível. Eu coloquei lá no meu Instagram uma pesquisa, né, para saber das meninas se elas usam a Bíblia como a principal ferramenta de educação, né? E muitas disseram que sim, e eu fiquei muito feliz, porque esse é o público, né, que a gente deseja, que é aquele público de mulheres compromissadas com o Senhor. Mas a gente quer também alcançar essas que, de repente, ainda estão vivendo o engano, né? Ser mãe não é fácil, a gente sabe que tem coisas que a gente traz lá da infância, que a gente precisa quebrar padrões, né? Que a gente precisa de transformação. E eu costumo dizer que nenhuma ferramenta, nada se compara a uma mulher curada aos pés de Jesus. Então, nós precisamos curar, né, as nossas emoções para poder ser a mãe que Jesus nos chamou para ser, para poder caminhar, né, com Ele, esse caminho que não é fácil, mas é totalmente possível, porque a graça dele é maior do que qualquer dificuldade nossa, né? Amém. E, Amém. Tati, só antes de começar, hoje eu anotei um negócio aqui interessante, minha amiga. O verbo obedecer, ele é encontrado na Bíblia mais de 150 vezes. E eu achei isso muito interessante, porque toda a Bíblia está focada na questão da obediência. E daí, para a gente começar aqui nossa polêmica, né? Porque isso acaba dando polêmica, mas é justamente essa questão, né? Que nós precisamos combater de ensinos humanistas que estão focando a educação como se as crianças, muitas vezes, ou os adolescentes, né? As crianças, os filhos,
fossem o centro da casa e não Cristo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a inspiração para escrever esse livro tão abençoado. O que são as coisas que essas mães precisam estar atentas para não cair nas meias verdades do inimigo, tá? Amém. Bom, eu acredito que hoje o que tem pautado mesmo a educação de filhos, a criação de filhos, né, no mundo, é justamente, principalmente o humanismo mesmo, né? Que na verdade não é que pauta a educação de filhos, tá? Pautando tudo, né? Tá comandando aí a galera a questão do humanismo, que é justamente você tirar Deus do centro, né? Algo que começou muito fortemente ali no século XV, né? Você tira Deus do centro, o teocentrismo, e você traz o antropocentrismo. Você coloca o homem no centro do universo. Então, você mostra para a sociedade, você mostra para as pessoas que o homem, por si só, tem características próprias e que ele não precisa de Deus, ele não precisa da religião, ele não precisa de nada. Ele tem tudo que ele precisa para ele ser uma boa pessoa, para ele exercer a sua gentileza. Tudo que ele precisa, ele tem com ele mesmo, né? E são duas coisas que eu até falo no livro. O meu livro, ele surgiu justamente porque eu via tanta coisa, assim, tantos conceitos do mundo permeando, né, o meio cristão. E aí que começou, na verdade, o meu ensino, aliás, a minha busca, meu aprendizado, né, sobre educação de filhos. E também, até você estava falando ali em relação à minha idade, né? Eu tenho total consciência que eu não sou a pessoa mais experiente do mundo. E eu sempre falo para as minhas alunas que a gente está aprendendo junto, né? Mas eu gosto muito, eu sou apaixonada por estudar a Bíblia. E eu fui para a Bíblia. E aí eu comecei a ver algumas coisas que não batem mesmo, né? Então, essa questão da obediência é algo assim que realmente é algo tão claro, um princípio tão claro na Bíblia. A Bíblia diz que um dos sinais dos fins dos tempos, do fim dos tempos, era justamente a desobediência, né? E a gente vê que o humanismo, inclusive, fala que você não precisa obedecer ninguém, né? Agora, se você não obedece a ninguém, isso significa que também você não precisa obedecer a Deus, né? Se o seu filho não sabe se submeter a você, ele também não precisa se submeter a Deus. E o humanismo vem justamente tirando Deus da história, mostrando para você que você tem tudo que você precisa. E isso é completamente contra aquilo que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos fala sobre uma dependência absoluta do Senhor, né? Ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele nos dá, a sua direção. Deus trabalha com hierarquia, né? E a maneira de Deus nos proteger, a maneira de Deus nos cuidar, trabalhar no nosso coração é justamente com a hierarquia. E agora o mundo quer trazer que a hierarquia, que a obediência, tudo isso é ruim, né? Então, é claro que todas as vezes que a gente fala sobre isso, algumas pessoas vêm colocar ali alguns argumentos, argumentar conosco, né? E fala, não, mas não é bem assim. Aqui a gente precisa ensinar as crianças a colaborarem, a respeitarem como elas respeitam todo mundo e tudo mais. Mas a Bíblia não fala que os filhos precisam obedecer, aliás, colaborar com os pais e respeitar os pais como eles respeitariam qualquer pessoa. Existe um nível diferente de respeito. Existe um nível diferente de honra, né? E é justamente a hierarquia, né? Então, nós temos que tomar cuidado mesmo para que a Bíblia seja o centro da nossa vida, em todas as áreas, né? Pois é, essa questão da obediência, né? Eu também tenho estudado muito, porque, inclusive, no começo, eu fiquei muito tentada a fazer cursos, a ir para esse lado, a fazer cursos de disciplina positiva, né? A começar a estudar mais a fundo isso. E é interessante porque é aquilo que a gente diz, né? Uma meia-verdade, ela é uma mentira muito atrativa. E ela confunde muito a cabeça das pessoas. E mesmo alguém que está lendo a Bíblia, né? Que tem conhecimento da Bíblia, às vezes não consegue enxergar o que tem por trás disso. Agora, o que é interessante? Tem várias coisas que são muito bacanas realmente. Tem muitos princípios, tem muitos princípios que são muito bons, né? A reunião de família, inclusive no meu curso para adolescentes eu falo sobre isso, fazer a reunião de família, a empatia, né? O respeito, porque realmente a gente tem que educar com respeito, né? Mas aí é o que pega realmente, só para as mamães entenderem aqui, né? Para essas mulheres que estão aqui, que eu creio que, na verdade,
há um ataque a respeito da autoridade dos pais e em relação a essa obediência, né? Eles dizem assim que não pode ter uma obediência cega, né? Mas como que a gente não vai... se nós não obedecermos os nossos pais, como é que a gente vai obedecer a Deus, né? Os nossos pais a gente está vendo, nós precisamos entender que existe uma hierarquia, existe um amor, o amor gera confiança. Então, se eu confio, se o meu pai me trata com respeito, né? Se ele me instrui no caminho em que devo andar, né? Se ele está ali no dia a dia me instruindo, com paciência, com resiliência, né? Que é aquela coisa realmente da gente repetir 1000 vezes, explicar, explicar. O amor, ele vai fazer esse filho obedecer, né? Os ensinamentos, né, dia após dia, vão fazer esse filho obedecer. Então, meninas, a gente tem que ter cuidado com aquilo que não é bíblico. A gente precisa extrair, é igual a psicologia, né? A gente precisa extrair aquilo que é bíblico, aquilo que é bom, daquilo que não é, daquilo que vem de homens, né? Então, a gente vê aí, né, vários Instagrams e muitas vezes fazendo um barulho muito grande. A gente pensa assim, como que cresce tão rápido, né? Coisas que... Impressionante, né? É porque falam que a mãe quer ouvir, né? Que todo mundo quer ouvir. Agora, sim, a Bíblia, ela nos traz alguns alertas em relação a relacionamento, né? E a gente fala do humanismo, mas também uma das coisas que eu trato no livro é a questão da justiça própria. Por quê? A justiça própria eu chamo de humanismo religioso. É quando você também acha que tudo vai acontecer na força do seu braço, né? Então você fala, não, porque eu vou tratar meu filho assim, e eu vou ser rígido com ele, e aqui é na linha comigo, e por causa disso ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E até ontem eu postei, não sei se você viu, a história de Hudson Taylor, e ele, uma das coisas que fez ele se rebelar contra o pai dele foi a rigidez do pai dele, né? Então, só que a mãe dele se posicionou, ela sempre foi muito amorosa, e ela decidiu orar por ele, né? Então, quando ele se desviou, ela orou, onde ela entrou, ela estava em viagem, ela foi compelida a orar, ela entrou no seu quarto, ela começou a orar, 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 até que ela sentisse que o Senhor estava alcançando o coração do seu filho, que estava desviado, estava longe de Deus. E ela orou ali por horas, até que aquele sentimento de clamor se transformou em gratidão. Ela tinha certeza que Deus tinha feito algo. E depois de semanas, assim, alguns dias, aliás, ela encontrou ele. E ele falou assim, mãe, preciso te contar uma coisa. Ela falou, eu já sei, Deus já falou comigo, né? E ele, no mesmo instante que ela estava orando, no quarto dele, ele na casa dele, ele estava entediado, foi olhar as coisas do pai e mexer nos livros, enfim, achou um folheto, leu. Quando ele leu sobre a obra consumada da cruz, ele foi impactado, foi transformado, se prostrou, caiu de joelhos e entregou sua vida para Jesus. Então, quer dizer, não foi a rigidez do pai, não foi a força própria, né? A justiça própria, a força dos braços do pai, da mãe, que levaram ele até Jesus. São armas espirituais. É algo muito maior, muito mais profundo, né? Então, o amor é algo tão importante. Aqui no livro eu falo sobre essa conexão de amor, eu falo sobre esse relacionamento tão importante, porque o nosso relacionamento com Deus, ele nos dá dicas a respeito de como deve ser o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Então, o amor é tão importante. Agora, o amor também não é suficiente, né? Não é só o amor e pronto, acabou. Existem tantas outras coisas. E, principalmente, apresentar os nossos filhos para Jesus, né? Mostrar os nossos filhos, apontar os nossos filhos para Jesus, para que eles tenham uma experiência genuína de transformação, de mudança, de encontro mesmo com Deus. E saber que essa transformação é de dentro para fora, não é o externo. Que a gente trabalha hoje, amanhã a gente não vai ver mais ele fazendo nada do que ele fazia hoje, né? Mas é uma transformação genuína do coração, dos desejos, da vontade dos nossos filhos, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Quando a criança quer gritar e bater nos pais? Vejo muitas crianças batendo e falando palavras ofensivas. E como fazer quando as palavras não estão dando resultado? Então, na verdade, assim, não sei qual que é a idade da criança. Mas fale a idade aí. Mas deve ser o quê? 6, 7 anos, né? 5 anos. Pelas palavras ofensivas, eu imagino que não seja um bebê. Mas, assim,
o trabalho de educação de filhos, um dos problemas também das mães, muitas vezes é o imediatismo, né? Então, a gente precisa trabalhar com muita paciência e com muita firmeza e constância, né? Então, assim, todas nós, mães, vamos enfrentar situações difíceis. Eu enfrento situações difíceis com a minha filha, né? Ela tem 5 anos, mas às vezes ela me desafia, às vezes ela quer as coisas do jeito dela. Menina, então, né, Flávia? Tem dia que tá super tranquila, tem dia que tá capa virada. Essa semana a gente tava almoçando na casa do meu sogro, da minha sogra, e eu tinha um copo de vidro entre o meu prato e o da Giovana. Né? Tava ali aquele copo, não tava bem posicionado ali os copos, e eu peguei o copo para mim, mas ela ficou muito brava, porque aquele copo era dela. E ela começou a chorar. O Noah, meu filho de 2 anos, virou pro meu marido e falou assim: ai, como as meninas choram, né? A gente caiu na gargalhada. O Daniel, você já teve essa conclusão, Noah, com 2 anos? Então, assim, meninas, elas são mais, né, geniosas, enfim. Mas, às vezes, também os meninos também são. Mas você precisa trabalhar o coração, os princípios do coração dele. Então, ele está falando algo errado, não adianta só falar, não fale isso comigo. Não fale, não lide assim com a sua mãe. Não fale isso com a sua irmã, com seu pai. Trabalhe o respeito, trabalhe a honra. Mas não é só uma vez. É repetir, é constância, é amor. E sempre respondendo da maneira que você gostaria que ele tratasse com você. Então a gente vê muito isso também, né? Os filhos, os pais querem ser respeitados, mas eles não sabem respeitar as crianças. Então eles gritam com as crianças porque elas gritaram com eles. Na verdade, você grita dizendo, não grita comigo, né? Não faz sentido. A gente precisa ter sabedoria para lidar com os nossos filhos de uma maneira que eles possam se espelhar em nós, né? Então, quando você está tendo dificuldade comportamental com as crianças, tem até um módulo que eu falo sobre isso, né? Quebrando o ciclo do mau comportamento. Você sempre tem que identificar o porquê que tá assim. Às vezes é porque realmente falta um princípio, é uma rebeldia mesmo, um pecado deliberado. Você precisa orar com ele, você precisa orar para que o Espírito Santo mova, gerando arrependimento. Às vezes é uma necessidade absoluta assim de atenção, né? A maneira que ele tem de chamar a atenção, ele quer que você pare e olhe para ele, mas isso não justifica a desobediência, a falta de honra, mas é um alerta para você, às vezes você tem que se posicionar. Então sempre é bom ver o que está por trás, né? Agora, por exemplo, eu que lido mais aqui, né, com mães de adolescentes, eu vejo assim, por exemplo, esses dias uma pessoa me mandou um recado, falou: Flávia, minha filha de 15 anos deu o primeiro beijo dela e eu dei uma surra nela por causa disso, porque não foi isso que eu ensinei para ela. Eu falei, meu Deus do céu, assim, Acabou, eu creio... não conta mais nada, não abre Não mais... conta mais nada, quebrou ali a confiança, né? Eu vejo muitas mães, assim, perdidas nessa questão, achando que a surra, né, é o principal. E eu ouvi algo há um tempo atrás, eu não me lembro de quem, mas eu gostei muito disso. Tire a vara do centro da educação e coloque o Espírito Santo. Foi de mim. Por quê? Foi. Deve ter sido. Eu sinto tanta gente, amiga, dessa área aí, que eu me confundo aí. Os cristãos, eles idolatram demais essa questão da vara, né? Acha que é a vara que vai fazer a obra. Acha que é a surra, né? A surra muito bem dada. E daí tá um erro, né? Tá um erro nessa questão. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que instruir a criança no caminho que ela deve andar, né? E muitas vezes a gente acha que tudo que tem que levar aquela surra muito bem dada, né? E, na verdade, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem imitadores de Cristo, né? A respeitar as pessoas, a amar as pessoas, mas amar a Deus acima de qualquer coisa, porque quando a gente ama a Deus acima de qualquer coisa, fica muito mais fácil amar o irmão, fica muito mais fácil amar o colega, né? Então tudo fica mais fácil porque lá fala, na Bíblia fala que tem que honrar pai e mãe. E se essa criança é ministrada no coração dela sobre esse amor de Deus, sobre a importância de obedecer os pais, sobre a importância da honra, né? Essa criança ela vai crescer com um senso muito maior do que é seguir Jesus, né? Porque eu vejo que muitas vezes as crianças crescem com raiva desse pai e dessa mãe, porque só pega a Bíblia para corrigir, né? Muitas vezes não fala
daquele amor de Deus, né? Não fala, olha, Jesus te ama independente desse erro seu. Jesus te ama independente das escolhas que você faça, mas, né? Mas existe a consequência do pecado, existe a consequência das coisas que você escolhe, né? E algo que eu anotei aqui também, que eu amei, é que todas as vezes que Deus fala sobre obediência, que a Bíblia nos traz algo sobre obediência, ele também nos traz uma promessa de vida, né? De coisas eternas. E eu queria ler aqui Levítico 26, 3 ao 12. Olha que coisa mais linda. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Isso daqui é um versículo que a gente tem que ler com os nossos filhos, né, meninas? Fica a dica aí para vocês, ó. Levítico 26. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Então, há uma promessa aqui de segurança, de abundância, né? Porque o que está falando aqui é que você mal vai terminar de comer de uma colheita e já vai começar a comer de outra. Por quê? Porque o Senhor, quando nós obedecemos, existe uma recompensa na obediência. Olha só. A Bíblia ela sempre enfatiza o fato de que vale a pena obedecer, né? Não que você tem que obedecer porque senão você vai ser castigado por isso. Mas porque vale a pena você obedecer, porque vale a pena. O Senhor tem uma instrução que vale a pena ser ouvida, né? E dizer que isso é o que traz a segurança, né? Os mandamentos, eles trazem a segurança. As ordenanças do Senhor, eles trazem segurança para a vida dos nossos filhos, né? Olha só que lindo aqui no 6. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês seguirão seus inimigos, perseguirão seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Daí, só passando lá para baixo, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendiam e os fiz andar de cabeça erguida. Aqueles que obedecem a Cristo, eles não têm temor e eles andam de cabeça no meio de nós. Né? Nós precisamos inculcar, né? Como a Bíblia diz, inculcar isso daqui no coração dos nossos filhos. Que existe segurança em obedecer, existe recompensa na obediência. Então, meninas, essa live aqui é justamente para esclarecer para vocês, eu acho importante vocês mandarem aí para outras mulheres, né? Essa questão da obediência, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser colocada em segundo plano, ela não pode ser negociada, né? Não pode ser negociada. Obediência é obediência. E tem aqueles momentos que não dá para você explicar muito para o seu filho por que ele tem que te obedecer, né? Então, é necessário que a gente fale isso para os nossos filhos. Eu sempre falo que você se relaciona com seu filho, mostrando sempre para ele que o seu conselho é um conselho bom. Então, por isso que a Bíblia diz que o conselho dos pais é um adorno para os filhos. Os filhos devem olhar para você, para o seu conselho, para aquilo que você fala e falar, uau, o que ela fala vale ouro, o que ela fala, né, é algo muito bom. Eu sempre quero escutar o que a minha mãe tem a dizer. Então, nós temos que construir um relacionamento com os nossos filhos de uma maneira que eles queiram nos escutar. Mas também que eles saibam que quando eles não têm tempo de escutar, ou quando eles não entendem, eles precisam confiar na nossa direção também, né? Diferente do que às vezes o mundo diz. Então, nem sempre nós vamos entender a direção de Deus para nós também. Mas eu não questiono, né? É algo que eu ouço a Deus e eu sei que se Ele tem uma direção para mim, mesmo que eu não entenda, eu preciso crer. Eu posso querer entender? Posso. Também é legítimo, né?
posso me relacionar, o Senhor não tem problema com perguntas também, né? Não. Mas nesse sentido de que eu confio que eu preciso fazer aquilo que ele disse, né? Sabe, eu fui uma mãe que tive que rever todos os meus conceitos, né? Eu costumo falar assim que a adolescência da minha filha, ela foi o que me despertou para a maternidade, porque a gente faz trabalhos diferentes, né, Tati? Você faz com os menorzinhos aí, com crianças de 6, 7 anos, eu mais pré-adolescência, mas a gente fica vendo, né? Eu hoje, escutando os ensinamentos de vocês, fico vendo o quanto uma mãe precisa de referências, né? De referências onde... O que você está seguindo aí no seu Instagram? Será que são referências que estão de acordo com a palavra de Deus? Você que é uma mulher cristã, né? Que deseja fazer o melhor pelos seus filhos, porque nenhuma mãe quer errar, nenhuma mãe quer traumatizar os seus filhos. Só que algo também que esse tipo de educação passa é de que nós vamos livrar os nossos filhos de todos os traumas e isso não vai acontecer. Não. Né? Isso não vai acontecer. Eles vão ter sim os traumas deles. Porque não depende daquilo que você faz, depende de como ele se sente, né? E daí você não tem muito domínio do que ele sente. E eu tenho, assim, eu tenho revisto os meus conceitos, né? E eu tenho procurado ter conversas muito profundas com a minha filha, principalmente adolescente. Conversa, lógico. As outras duas estão grudadas em mim o dia inteiro, né? A minha filha mais velha já fica muito tempo no colégio, então hoje a gente tem menos tempo para conversar. Mas o tempo que a gente tem, eu sento com ela. Ela está com 15 anos, já vai fazer 16. Então, eu passo para ela, eu falo, filha, eu preciso te passar os princípios. Eu sou sua mãe, se eu não te passar, ninguém vai te passar. A sua decisão, eu já não consigo colocar na sua cabeça, enfiar na sua cabeça à força o que você precisa fazer ou não. Mas é meu papel te passar os princípios. Te passar os princípios de um sexo fora do casamento. O que significa essa aliança, né? É uma aliança carnal, né? Então, tem coisas que a gente não pode se calar. E eu vejo assim que muitas mães de adolescentes, principalmente, chega aquele período, né, que o filho já não se abre tanto, não conversa tanto, e muitas mães ficam também no canto delas, né? Algumas com orgulho, outras realmente porque não sabem o que falar. Mas eu tenho falado muito aqui no meu Instagram, sabe? Tenho conversas profundas com os filhos de vocês, porque alguma coisa eles vão reter, né? Mesmo que você, durante o tempo que precisava, se perdeu no meio do caminho, como aconteceu comigo, né? Que foi na adolescência que eu me despertei, que eu não estava ali conduzindo a minha família numa maternidade totalmente bíblica, né? Porque é diferente, né, Tati? Quando você está ali no dia a dia, que o Senhor está te passando as estratégias, né? O Espírito Santo está conduzindo. O Espírito Santo, ele revela, né? Eu falo assim, que ele revela aquilo que está oculto, né? Aquilo que você não consegue enxergar, ele vai revelando. Então, essa intimidade com o Espírito Santo, se há algo necessário na maternidade, é essa intimidade com o Espírito Santo. A gente não pode abrir mão disso. Porque os perigos estão aí, né? As dificuldades estão aí. Então, se não for ele mostrando para a gente onde atuar, né? Isso vai ficando muito difícil, vai ficando muito pesado. Até para saber discernir, né? Então, até a conclusão do livro, eu falo sobre o espírito de Benjamim e de Zadok, né? Zadok. Então, Zadok era uma tribo que ela soube discernir o que era impuro do que era puro, o que era próprio do que era impróprio. Então, ela tinha esse discernimento, eles sabiam diferenciar. E é tudo aquilo que a gente precisa hoje. A gente tem que saber discernir, né? Então, por um lado, nós temos extremos dizendo, não, tudo vai ser assim, vai ser na brutalidade, vai ter, né, na rigidez. Então, abre mão de todas as ferramentas que, talvez, algumas ferramentas que até possam auxiliar em prol dessa rigidez, dessa brutalidade, porque tudo vai ser assim. Mas aí você está confiando, como nós falamos, na força do seu braço, achando que é você, com as suas próprias ações,
que vai conduzir o seu filho. Então, nós temos que saber, sabe? Porque daí do outro lado nós também temos você completamente independente de Deus, da obra do Espírito, e achando também que se você não fizer nada, o seu filho vai ser uma boa pessoa, e isso que importa. Né? O que o mundo diz é que a criança é um anjo que se você não atrapalhar vai dar certo. E não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia nos mostra que se você não fizer nada com a criança, ela está fadada ao fracasso, né? Vai ser muito difícil, ela vai se transformar numa pessoa corrompida. Então, essa é a natureza do ser humano. Nós temos que colocar limites, nós temos que ensinar a disciplina necessária. Ela precisa ser pontual, necessária, e é um princípio também absoluto. Então, a gente tem dois extremos. Então, esse espírito que eu termino falando de Zadok, é nesse sentido da gente saber discernir o que é próprio e o que não é próprio, né? Porque hoje a gente tem tanta informação, é tanto material, é tanto ensino, que às vezes a gente fica confuso, né? Eu ficava, meu Deus, mas o que eu acredito, o que eu aplico, o que eu não aplico, né? Então, por isso que o livro surgiu também, né? Pra gente criar os nossos filhos de maneira compatível com a Bíblia. Mas também eu falo sobre a unção de Benjamim, que Benjamim também na Bíblia diz que eles sabiam puxar o arco e lançar, né, a flecha, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, né? E eu falei, uau, é exatamente isso também que nós precisamos. Tanto coisas espirituais, tanto coisas naturais, saber usar tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, mas para apontar os nossos filhos na direção certa também, né? E Quero tudo mandar um aquilo beijo que para alunos aí que estão aí. Quando a gente fala, né, da mão direita, é a mão que é mais fácil da gente ter habilidade, né? E a mão esquerda, né, para quem não é canhoto, é mais difícil. Então, quer dizer, né, esse discernimento daquilo que é mais fácil a gente fazer, mas que às vezes a gente negligencia também, e aquilo que é mais difícil, né? A gente vai precisar do nosso arqueiro maior, né, que é Jesus, para poder segurar na nossa mão, treinar, né? Ele fala que ele treina os nossos dedos para a batalha, né? Quer dizer, ele treina aqui os dedos para a gente puxar essa flecha. E essa flecha, muitas vezes, ela é puxada para trás, né? Vai ter os momentos que a gente vai ter que, opa, vem cá, né? Vem cá, você está saindo do centro da vontade de Deus, você está caminhando por caminhos que são perigosos, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer, né? E puxar a flecha também é você trazer o seu filho mais perto do seu coração, sabe? Você se relacionar mais com ele, você mostrar para ele o quanto ele é amado, né? Para que quando ele seja impulsionado, também ele se lembre de tudo aquilo que foi plantado no seu coração, né? Não, e é tão lindo, né? A gente pega a palavra de Deus e ela vai casando, né? E daí você começa a estudar os detalhes da palavra de Deus, que eu falo assim, que parece que o Espírito Santo, ele se revela nos detalhes. Você pega aí a questão de um arqueiro, né? E você vai estudar essa habilidade dele, o que ele precisa? Ele precisa estar com foco no alvo, né? Você não pode, de forma alguma, perder o alvo. E o alvo é o quê? O alvo é Cristo, né? O alvo é levar nossos filhos para a eternidade. E tudo... Pode falar. Não, pode falar. Não, tudo começa com preparar a flecha, né? Porque o primeiro capítulo do meu livro, Flávia, se chama Flecha Pronta Não Dá em Árvore. Primeira coisa, você preparar a flecha. Você não vai achar a flechinha pronta na árvore e falar, uau, achei uma flecha maravilhosa, afiada, vou usá-la. Né? Você precisa pegar a madeira, você precisa lapidar, você precisa afiar, preparar, tirar tudo que vai atrapalhar ali para que ela atinja o alvo. E uma coisa que eu vejo muito também as mães fazerem é colocar toda a culpa na criança, né? Ou no adolescente. Falar, gente, esse menino é terrível, esse menino é respondão, esse menino é isso, né? Mas quem está moldando esse menino, essa menina, somos nós, né? Pais e mães. Então é como se a gente jogasse a responsabilidade toda para a criança e não olhasse que aquela responsabilidade é nossa, né? Então, eu vejo muitas mães também se sentindo sozinhas na educação dos filhos e a gente precisa orar pelos maridos, né? Para que eles se posicionem, para que eles sejam o pai que o Senhor planejou eles para serem. Então, assim, é lógico que precisa ter oração para esse marido também, mas se Deus deu sabedoria para um da casa, que esse um se levante, se posicione e vai lá, ó, carrega a cruz,
Tem gente falando aqui do livro, isso, do Luciano Subirá. É lindo esse livro. Carrega a cruz e vai fazer aquilo que precisa ser feito para sua família. Assuma você a responsabilidade, que o Senhor ele vai colocando as coisas no lugar, né? Agora, o que acontece muito, e assim, eu falo isso tão fácil, porque eu vivi isso, né? O que acontece muito é a gente cobrar do outro, mas a gente também não está fazendo o seu papel, né? Não está fazendo o nosso papel como mães. Então, meninas, tudo isso são coisas que o Espírito Santo vai te mostrar. Tudo isso, ele vai te mostrar que você não está sozinha. Que existe um trabalho a ser feito, mas que ele te capacita para esse trabalho, que ele está com você junto desse trabalho. Né? Então, você não está sozinha, você não está esquecida do Senhor. Ele vê as suas dificuldades, ele conhece a sua história lá de trás. Né? Eu gosto muito de falar disso também, porque o Senhor ele é tão misericordioso e ele nos ama tanto, e ele conhece tanto a nossa história, porque ele sabe como tem tantas mães aqui, né, que não tiveram mãe, que não tiveram quem ensinar, que não tiveram mães posicionadas, que às vezes ela é a primeira mulher que está buscando em oração uma vida diferente com Deus, né? Então, ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a sua estrutura e ele vai te ajudar dentro dessa estrutura. Você só precisa confiar em Deus e assim, é aquilo que eu falo. Eu falo, Senhor, por que por tanto tempo eu estive cega, mesmo estando dentro da igreja? Né? Por quê? Porque a minha mente estava cheia de mentiras do lado de fora. Eu ia à igreja, mas a minha mente estava cheia de mentiras. E quando a sua mente está cheia de mentiras, você não consegue trazer a verdade para dentro do seu lar. Por quê? Porque existe uma fonte de mentira em você que precisa ser... como é que eu posso falar? Tem que renovar a mente, né? De renovação da mente mesmo. Mas como é que a gente renova a nossa mente? É do dia para a noite? Não. É no dia a dia, quando o Senhor vai nos preparando para esse ofício. E é para sempre, né? E é uma obra eterna, né? Uma obra eterna. É uma obra que vai nos levar para a eternidade, faz parte da nossa purificação, da nossa santificação. Eu falo que a gente está aí, né, na semana do Dia das Mães e não há nada mais desafiador, né, do que viver a maternidade tentando realmente, assim, buscando a graça de Deus para que Ele apague aquelas feridas do nosso coração, para que Ele cure as feridas do nosso coração, daquilo que veio lá de trás e que de repente a gente está levando para dentro do nosso lar sem nem perceber, com vícios emocionais, né? Com coisas que trazem guerras para dentro da nossa casa. Às vezes, né, você não consegue ser uma mãe doce, você só consegue tratar seus filhos com brutalidade, né? Eu me lembro que teve uma época que eu falei assim para a psicóloga da Ana Gabriela, eu falei, nossa, minha filha tá tão bruta. Ela falou assim, como é que vocês conversam com ela dentro de casa? Gente, mas eu fiquei assim tão constrangida que eu falei, meu Deus, quantas vezes nós somos brutas e nós não percebemos. O filho faz uma pergunta e você já fala, você é um folgado. Não, deixa de ser folgada, né? Deixa disso, deixa daquilo. Quer dizer, a gente trata com muita, vamos dizer assim, violência, né, as nossas palavras. Falta amor nas nossas palavras, mas o Senhor, Ele pode colocar esse amor dentro de nós. Ele pode, porque se eu estou cheia do amor de Deus, isso vai sair de mim. O problema é que muitas mães, elas não vão para aquele lugar onde o amor inesgotável desce sobre elas. Né? Porque quando eu busco esse amor inesgotável, todos os dias eu tenho amor para oferecer, eu tenho graça para oferecer, eu tenho compaixão para oferecer. E daí a sua casa começa a ficar cheia de compaixão. E aquelas coisas difíceis, aqueles comportamentos ruins, aquela palavra dura, né? Ou aquele comportamento ruim que seu filho estava tendo, ele vai sendo transformado também. Só que muitas vezes, no meio do caminho, a gente perde essa visão, né? E não vai para os pés do Senhor, e não se purifica, não se santifica,
não age com humildade, age com soberba, né? Então, se tem algo, né, que você pode levar dessa live aqui, né, é que a obediência, ela está muito relacionada ao amor, porque eu só obedeço a quem eu amo, mas eu preciso estar conectada com essa fonte todos os dias para derramar esse amor sobre os meus filhos. Amém. Para fazer com que eles obedeçam também, entendendo o amor de Deus na obediência, né? O quanto Ele nos ama. Eu lembro, Tati, que eu era uma filha que eu ficava assim meio revoltada, sabe? Por que eu tenho que ser crente, gente? Que negócio chato. Eu queria fazer tudo que eu tenho vontade. E às vezes eu vejo que a minha filha adolescente agora, nessa fase, né? Ela já fica assim, se questionando, né, de algumas coisas. E é tão importante a gente passar isso para os nossos filhos, que vai ser uma proteção que lá na frente eles vão olhar para trás e vão falar assim, nossa, aquela amiga minha ali, que não teve uma mãe como a minha, uma mãe sábia como a minha, olha o destino que ela tomou. Uhum. É verdade. E uma coisa também que me marca demais e que faz assim, eu ir desesperadamente para a Bíblia, estudar e encorajar as mães a fazer o mesmo, e também porque surgiu o livro e tudo mais, é porque educar filhos é uma coisa que a gente tem uma chance só, né? Você não vai poder chegar daqui 10 anos, daqui 15 anos, voltar atrás e falar, não, vou tentar de novo. Porque essa técnica, essa ferramenta, isso aqui que eu fiz não deu certo, essa metodologia. Não é assim. Você tem uma chance só. Então, eu prefiro crer na palavra de Deus, que ela é verdade absoluta, buscar ali. Só que nós precisamos ler todo o contexto bíblico, né? E absorver de tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E com certeza, esse relacionamento amoroso do Pai conosco tem muito para nos ensinar, né? A Bíblia diz ali que muitas vezes Jesus, com o seu olhar, ele já constrangia o seu discípulo que estava em pecado, né? Com o seu amor. Então as pessoas queriam estar com ele, né? Quando ele falou, olha, vocês não são obrigados a estar comigo, vocês podem tomar o seu rumo, né? Eles falaram, mas para onde que nós vamos? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Então, quer dizer, ele não tinha um relacionamento assim preso, opressor, e você tem que estar comigo e pronto, acabou. Né? Ele conquistava com o seu amor, com a sua sabedoria, com a maneira de lidar, com a unção, com o poder. Né? Então, todo mundo que caminhava com ele queria estar com ele. Então, realmente, assim, a gente precisa saber disso, né? Nós temos uma chance só. Então, nós precisamos desesperadamente da obra do Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Amém. Teve a Ilse, peraí, deixa eu ver o nome dela aqui, Hilda, falou assim, sou separada e minha maior dificuldade é que dou uma educação e o pai dá outra, ele é ímpio, fica uma confusão tão grande na cabecinha deles. Realmente, né, existe uma confusão, eu fui filha de pais assim, né, minha mãe cristã, meu pai não era, assim, meu pai, ele tinha um bom testemunho. Uai, a Tati sumiu daqui? O que aconteceu? Peraí, deixa eu chamar a Tati aqui de novo. Uai, não sei o que aconteceu. Uai, Tati, sumiu? Vou deixar assim agora. Vou deixar sem filtro mesmo. Aqui, ó, o pessoal que tá... Aqui, eu fiz uma cirurgia no meu nariz, eu tô super inchada, cheia de curativo, ó, mas deixa assim mesmo. Ai, amiga. Travou, o meu celular travou e desligou o Instagram, fechou o Instagram. Ainda bem que foi o meu, não o seu, né? Senão ia perder a live. Ainda bem. Mas que eu tava falando aqui, né? Eu fui filha, assim, meu pai era um homem respeitoso, mas ele não seguia os princípios, né? Assim, ele não era um homem fervoroso na palavra de Deus. E assim, por um tempo isso gera confusão. Mas a misericórdia do Senhor, ela vai se mostrar para você. Então não tenha medo, não. Sabe? Às vezes Satanás quer que a gente pense assim, eu ensino, vem outro e destrói tudo. E é assim mesmo. Eu sempre falo, principalmente. Eu sempre falo sobre Timóteo, né, na Bíblia. Timóteo, a Bíblia diz que ele foi profundamente inspirado, encorajado, ensinado pela sua mãe e pela sua avó. E o seu pai não era crente. A Bíblia diz que ele não era crente.
Então, mas quer dizer, isso não impediu ele de se tornar um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma mãe que estava ali inspirando, encorajando seu coração, né? Então, você não precisa de um homem. Claro que é muito bom você ter um companheiro, você ter um marido, mas o principal, você precisa de Jesus. É ele que vai transformar o coração do seu filho. Amém, Jesus, amém. Nós estamos quase acabando a nossa live, meninas, e eu quero falar para vocês um outro versículo aqui que Deus trouxe hoje de manhã ao meu coração, Provérbios 19:16. Quem guarda o mandamento, guarda a vida. Olha, é um versículo pequenininho que você pode também incutir no coração do seu filho. Quem guarda o mandamento, guarda a vida. Né? Existe um caminho, uma verdade, eu falo muito para as minhas meninas, existe um caminho, uma verdade e a vida. O que é contrário disso é confusão, é mentira e é morte. Então tem coisas que são simples da gente explicar, né? E muitas vezes a gente fica ali usando a Bíblia só para corrigir os nossos filhos e não demonstra todo esse amor de Deus, né? Lógico que a gente precisa usar a Bíblia na hora da correção, mostrar, olha, filha, aqui na Bíblia fala isso, isso e isso, né? Mas essa questão de também mostrar o quanto é importante guardar os mandamentos no nosso coração, o quanto isso gera vida para nós, né? O quanto isso é importante para o nosso crescimento. Por exemplo, a questão do conflito, né? Entender que os conflitos, eles podem ser oportunidades também de pregar o amor de Deus, né? De pegar ali aquela raiz de pecado ali dentro do coração do seu filho e explicar para ele, filho, você está tendo esse conflito por causa do seu ego, né? Você está tendo esse conflito porque você não está olhando para o outro com amor, né? Então, muitas vezes, nós vamos precisar explicar isso para os nossos filhos. Muitas vezes não, é todo dia. É todo dia. Eu tenho a minha do meio aqui, ela tem mania de chegar em casa e falar assim, mãe, ai mãe, mas tem uma menina metida na minha sala. Nossa, tem uma menina chata na minha sala. E eu falando ali, você gostaria que alguém ouvisse falando isso de você? Não, mãe. Não, então não fala isso. Ninguém é chato 100% e ninguém é bonzinho 100%. Então, quer dizer, nessas coisas que os filhos nos trazem, né? E muitas vezes eles veem a gente replicando isso, né? Se a gente fala de alguém, se a gente está maldizendo alguém, né? Eles também reparam nisso. E daí eu falo muito, né? Cada um, o Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa trabalhar nele, né? Então, quando ela traz essas coisas da sala de aula, antes eram coisas que eu deixava passar, que eu não via, eu não percebia, eu deixava de lado, né? Mas que hoje eu entendo quanto é importante a gente corrigir aquela raiz ali. Às vezes é uma raiz de inveja, que vai impedir tantas bênçãos de chegar na vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos explicar. Oportunidades, né? Oportunidades. Em conflitos. Cada pecado dos nossos filhos, cada erro dos nossos filhos é uma oportunidade de nós apresentarmos o evangelho para eles, né? Para que eles percebam que eles precisam desesperadamente de Jesus, sejam alcançados por esse amor, saibam quanto a obra do Senhor foi importante para eles. Porque se eles se acham muito bons, eles acham que eles não precisam, né? Então é importante demais. Meninas, vamos tirar uma foto aqui, minha com a Tati. Tirem aí a foto, marquem a Tati. Tati, pega seu livro aí, mostra aí, minha amiga. Tá tão lindo esse livro, eu tô louca pro meu chegar aqui. Tá chegando. Meninas, tirem a foto aí. E olha só, pra gente finalizar, cuidado com técnicas que colocam a criança acima de qualquer coisa também. Cuidado com técnicas que ferem a Bíblia, né? Porque a Bíblia, a ordem é Deus, o homem e a mulher, né? Priorizar o marido e priorizar os filhos. Por quê, gente? Porque tudo tem um porquê. Pai e mãe juntos, pai e mãe vivendo em harmonia, mesmo que sejam separados, né? Vamos dizer assim, que já tem aquelas que estão separadas, mas pai e mãe vivendo em harmonia é uma segurança para a criança. É uma segurança. A base do lar, da família, é o casamento, né? Uhum.
Exatamente. Então, assim, cuidado com técnicas, cuidado, às vezes não é nem técnica, mas assim, cuidado para o seu filho não começar a ser o centro da casa, porque isso vai gerar um peso sobre ele. Isso vai gerar um peso espiritual sobre ele. Ele não tem estrutura para ser o centro da casa. Quem tem que ser o centro da casa é o Senhor Jesus. Amém. Então, meninas, fiquem atentas, sabe? Porque isso é tão, assim, tão imperceptível às vezes, né? Que os filhos já estão tomando conta da casa, que eles estão mandando em todos os programas, eles é que determinam tudo, né? Tenha cuidado com isso e priorize aí o marido, né? Amém. Vamos. Faltam Então, 4 pedindo minutinhos. pelo Instagram ali, ó, é só clicar ali em cima, vai aparecer Isso. Tati.Joslin, Josln de navio. Só clicar ali em cima. E o meu livro se chama Criação Bíblia Compatível. Tem lá no link da minha biografia, tá? Para vocês comprarem. Tá com frete fixo para todo o Brasil, por R$11,90. Ô, Tati, me explica aqui, qualquer mãe de qual faixa etária aí que é interessante o livro? Então, Qualquer ontem até a idade? gente entrou nessa discussão lá nos stories. Ele foi escrito para crianças pequenas, né? Eu falo que são para crianças menores, crianças são de 0 a 12 anos, né? Então, se você tem um filho menor de 12 anos, com certeza você vai aplicar demais o que tem aqui. Mas daí ontem eu abri, inclusive, para as leitoras que têm filhos mais velhos, o que elas achavam. E assim, 99% falou que foi bênção para elas também, enfim, e que vale a pena a leitura, né? Mas Amém. ele é um livro focado para mães de crianças, né? Um livro para mães de crianças, tá bom? Amém. Minha amiga, muito obrigada pela live, viu? Foi uma bênção grande demais receber você aqui. Amém. Eu que agradeço mais uma vez por esse convite. Espero ter outras oportunidades aí com você, viu? Vamos ter. Eu sempre gosto Eu quero de fazer uma colocar live sobre aqui. adolescência com você. Nós temos que Vamos marcar. fazer, minha amiga. Vamos, tem uma área que eu estudo. Eu sei. Porque, ó, a adolescência das outras está pertinho também. Meu Deus do céu. Vamos correndo para a gente aprender tudo. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Porque é isso, né? Mãe precisa estudar. A gente estuda para tanta coisa e às vezes não estuda para ser mãe, não estuda na hora de casar. Estudar, pegar livros cristãos, né? Que falam sobre casamento. Vai ser mãe, pega livros para estudar sobre isso. Eu acho tão bonitinho aquelas que não são mães, que vivem nas minhas lives. Eu falo, gente, que gracinha. Eu tenho uma seguidora que eu amo, ela de paixão. Ela vai adotar uma criança agora e ela assiste tudo. Ela fala, Flávia, eu já tenho que saber de tudo. Eu falo, é exatamente isso. Se eu tivesse feito isso lá atrás, né? Quantas questões, né, não poderiam ter sido evitadas. Então, meninas, estudem mesmo, busquem e peçam discernimento para o Senhor daquilo que é realmente a verdade e daquilo que se apresenta como uma verdade, né? Daquilo que é bonito, né? Porque muitas vezes é bonito demais, a gente vê, acha lindo. E realmente tem coisas muito boas, mas extrai só aquilo que é bom, só aquilo que está de acordo com a Bíblia e aquilo que não está, você já olha e fala, opa, isso daqui não é o que a Bíblia diz, né? Isso daqui não condiz com a verdade da palavra de Deus. Que a verdade é uma só e ela está na palavra de Deus e ela é imutável, né? Nós podemos confiar que todo mundo que pegou aquela Bíblia ali, né? E seguiu os ensinamentos, com certeza Deus deu a vitória, né? Amém. Então, beijo, minha amiga. Fica com Deus, Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.